Fala galera do YouTube, tudo bem? Tô aqui novamente para poder compartilhar com vocês algumas questões aí sobre o meu crescimento pessoal, né? Sobre algumas chaves aí que já viraram aí na minha vida. E hoje eu vou contar para vocês aí um pouquinho da minha história, de como foi que eu descobri, né, que eu tinha a minha treta, uma treta com Deus, e na verdade eu resolvi essa treta com Deus essa semana, sabe? Eu descobri que eu tinha uma questão aí emocional que era relacionada, né? Na verdade, eu não sabia que essa questão era relacionada com Deus, né? Com a forma que eu via Deus, a forma que eu me relacionava com Deus. Mas eu sabia que eu tinha, né, uma questão emocional e eu já tinha entrado num processo aí de crescimento pessoal, um processo de entrar para dentro de mim, né, e eu lá na frente, né, quando eu fui participar de um evento, que eu fui descobrir que isso estava relacionado com a forma, né, que aí é a treta aí que eu tinha com Deus, e na verdade eu resolvi, né, isso eu identifiquei que eu tinha um problema em dezembro do ano passado, e eu, na verdade, essa semana que passou, que eu coloquei, né, eu acredito que eu tenha resolvido, eu resolvi sim, não acredito não, eu resolvi sim. Foi algo assim muito bom na minha vida, mas foi um processo aí. Eu vou contar para vocês aí um pouquinho dessa história. Há mais ou menos 3 anos, né, eu já estudo a respeito da questão do desenvolvimento humano, a respeito de física quântica, neurociência. Sempre gostei muito, gosto muito, né, relacionado a esses assuntos. Eu gosto muito, né? Na verdade, eu fui pesquisar, eu fui buscar sobre esses assuntos para virar determinadas chaves na minha vida, né? Para sair aí de determinados fundos de poço que eu tive, né, na minha vida e na minha jornada. E quando eu comecei, né, a estudar, a entrar para dentro dessa questão, eu gostei muito, foi algo que foi muito significativo para mim, fez realmente eu virar muitas chaves, fez eu realmente sair aí de um buraco emocional que eu tava vivendo nesse período, e foi aquela questão assim, sabe, de olhar e buscar, né, eu na verdade, quando eu fui pesquisar sobre essas questões, eu tava em busca de algumas respostas que eu sabia que eram emocionais. E eu só não tinha noção, né? Eu não sabia lidar com isso, eu não entendia muito bem, mas algo ali dentro de mim chamava muita atenção, que a raiz ali de alguns problemas que eu estava vivendo, eles eram muito emocionais. E, na verdade, eu fui atrás da causa. Eu falei, eu tô passando por determinado problema, mas qual foi a causa, né? Eu tenho um pensamento, né? Meu pensamento é muito racional, até foi isso uma das questões também que me fez, né? Foi o início aí para me poder descobrir essas questões. E eu sempre tem que ter um porquê. Uma pessoa que ela é racional, não sei aí quem se identifica aí com esse tipo de personalidade. A pessoa racional, ela precisa sempre de um porquê. Aconteceu alguma coisa, mas tem que ter uma causa. Então, assim, isso faz parte aí, né, do pensamento científico também. E isso fazia parte de mim, era algo, e eu fui buscar em cima disso, eu fui sozinha mesmo, fui assistindo uma série de vídeos, aí primeiro eu iniciei com vídeos sobre a própria neurociência, física quântica, aí eu ia pegando as referências de livro, comecei a consumir, né, esse tipo de conteúdo para me entender, eu queria na verdade me entender. E teve um dos estudos aí, desses estudos, que falava sobre a questão da personalidade. E eu sempre fui muito observadora, né? Sempre, tipo assim, aquela coisa, nossa, o jeito de ser, sempre me interessei sobre esses assuntos. E um desses estudos, eu não sei até se a galera conhece, pode deixar aí nos comentários. Eu não vou fazer vinheta, né, para esse vídeo aqui, para os vídeos aqui que eu vou estar colocando no canal, porque nos vídeos que eu assisto, eu passo. Então eu não sei vocês, eu não vou perder meu tempo para poder fazer vinheta, porque eu acho que é uma coisa que não funciona, sabe? Não sei se vocês concordam, mas acho que tem aquela parada do like aí, deixa o like aí, né? Compartilha aí no canal, para alcançar, né, que essa história, na verdade, ela pode ser uma história que muitas pessoas se identifiquem. Eu acredito muito, porque realmente ela está associada com uma série de questões relacionadas à parte emocional de rejeição,
que quando eu comecei a estudar, né, na verdade eu fui descobrindo isso aos poucos, né? Hoje eu sei que está associado com a questão da rejeição, mas eu não tinha identificado isso lá atrás. Eu só identifiquei quando eu fui entender a questão do comportamento. Eu fui por outra via, sabe? Então, quando eu entrei assim nesse buscar, né, esse conhecimento, eu descobri que a minha personalidade era muito racional. Eu era aquele tipo de pessoa que sabia muito lidar com as questões que são mais metódicas, enfim, mas muita dificuldade em lidar com algumas questões emocionais, muito rígida, muito dura, muito assim, parece que é aquela pessoa que tem o controle de tudo, né? Tudo tem que ser, o cérebro, né? Na verdade, tem aí esse estudo aí do Eneagrama, ele fala, né, que o cérebro ele tem o lado esquerdo cinza e o lado direito, eles chamam, né, aí na literatura como o lado colorido, que está relacionado às questões da arte, da criatividade. E as pessoas que têm uma tendência mais racional, elas são mais analíticas, elas têm toda essa questão de tudo ter uma causa, tudo ter um porquê, elas querem tudo assim mais passo a passo, sabe? E essa é a minha característica, né? Que na verdade era, porque agora depois que eu passei por todo esse processo, eu consigo, isso é uma coisa muito legal, fazer essa ponte do lado emocional com o lado racional, né? Porque, lógico, a minha estrutura é de uma pessoa racional, isso aí é algo que é mais forte realmente na minha personalidade, é natural, eu vou, né, sempre saber que eu tenho essa questão de ter mais dificuldade de lidar com o meu lado emocional e eu vou ter que trabalhar isso, eu acredito que sempre, né, ir ressignificando aí esse processo. Mas o que acontece? Quando eu comecei a identificar isso, eu olhei e vi, eu falei, caramba, então, né, achei massa, vou ser sincera, né? Porque é realmente um tipo de personalidade que tem uma série de vantagens aí. Se você for analisar os outros tipos de personalidades, não é uma personalidade que se você... eu não acho que seja uma personalidade ruim, mas é uma personalidade que do ponto de vista para lidar com as questões emocionais é muito, muito complexa, sabe? É muito complicado lidar aí com essa questão emocional. Então, quando eu descobri isso, né, aquilo foi aquela coisa, né, eu fiquei encantada realmente, eu posso dizer que eu fiquei encantada, passei a analisar as pessoas, caramba, aquilo é meu tipo 5, tipo tal, a propósito, quem quiser pesquisar a respeito dessa questão da personalidade, o Eneagrama tem 9 tipos, né, de personalidade. Mas o que aconteceu? Eu, em cima disso, e eu já estava, né, nesse processo buscando, eu percebi que eu tinha dificuldade na questão do relacionamento, aquela coisa tipo assim, de ser muito fechada. E eu olhei e falei, nossa, né? Eu entrei naquele processo de metanoia, de querer mudar a coisas que me faziam mal. E eu tava em busca de resposta, então eu tava atenta o tempo todo. O que eu preciso mudar para melhorar? Eu entrei assim nesse processo, porque quando eu comecei a fazer isso, eu vi que me fez muito bem, eu vi que me tirou do fundo do poço. Então eu aprofundei realmente nessas questões. E o que aconteceu? O que me despertou, né, a pensar nessa questão de ser criativo ou de não ser criativo, e eu nessas pesquisas eu identifiquei a questão da rejeição, que esse tipo de personalidade mais rígida, esse tipo de personalidade que tem assim, mais dificuldade de lidar com questões emocionais, são personalidades que não conseguem, né, como é que eu vou explicar? Na verdade, pessoas que passaram por processo de rejeição. E eu fiquei assim, nossa, mas como assim? Processo de rejeição? Eu fiquei, né, naquela coisa. Aí caramba, como assim? Assim, né, eu não sei se vai dar pra contar, o vídeo daqui tá com 9 minutos, eu acho que eu vou ter que fazer várias partes aí desse vídeo para poder estar publicando, para contar aí toda essa história, porque a história é longa. Até chegar aí essa semana, né, o que aconteceu aí essa semana, a história realmente é bem extensa. Mas quando eu despertei, eu realmente despertei para essa questão da rejeição. Aí eu fui me perguntar, eu falei, caramba, faz sentido, né? Na verdade, a minha mãe, ela engravidou, ela tinha 16 anos e
Eu só fui ter um pai, sabe, né? No caso, eu fui adotada, né, pelo marido da minha mãe, que me deu o nome, que é meu pai, né? Eu chamo ele ele hoje é falecido, mas foi o pai que eu conheci, foi o pai que eu considerei, né, a minha vida toda. E aí eu falei, nossa, caramba, olhando pra minha história faz até sentido, mas o que acontece aí nessa história? O meu pai, né, que me criou, ele veio a falecer, né, infelizmente quando eu tava com 20 anos, e quando eu tinha 11 anos de idade, uma das irmãs do meu pai, né, quando eu me refiro aqui, né, eu falo aqui meu pai, eu tô me referindo, né, ao pai que faleceu, né, porque o meu pai biológico, hoje eu conheço ele, e essa situação aí, né, essa treta aí que envolve Deus aí, envolvia aí, né, essa questão aí emocional relacionada aí a esse período aí que eu fui rejeitada, né, de próprio ventre. E só que o que acontece? Na minha cabeça tava tudo tranquilo, porque quando eu fui ter consciência do que é ter um pai, eu tive um pai, que foi, inclusive ele me deu o nome, né, o meu nome hoje é o nome do meu pai que me criou, e pai das minhas duas irmãs, que aí minha mãe se casou, aquela coisa toda, só que até os 4 anos ela me criou sozinha, eu não tive, né, registro, eu não tive nada. E eu sempre fui muito amada e, assim, muito querida. O meu pai que me criou, ele não gostava de falar pra ninguém que eu não era filha dele. Era toda uma questão, né, assim, relacionada a... Ele tinha muito carinho. Então eu não me sentia realmente como se eu não fosse amada, não fosse querida. Então no meu cérebro eu não identificava a rejeição. Então eu fiquei muito surpresa quando eu fui identificar essa questão aí da rejeição. Mas o que aconteceu? Quando eu tinha 11 anos, essa tia, né, uma irmã que era um pouquinho mais velha do que eu, chegou e me contou que eu não era filha biológica do meu pai. Aí eu, mãe, que é isso? Aí fiquei naquela coisa assim, caraca, eu não sou filha biológica de papai e tal. Aí deu aquela coisa, minha mãe foi e me explicou, conversou e tal. Aí até na época ela falou que eu tinha mais 3 irmãos por parte de pai e que não ficaram juntos, aquela coisa toda, e que a vida seguiu e beleza. Só que o que acontece? Como eu tinha muito carinho do meu pai, eu na minha cabeça, tipo assim, não faz sentido. Eu tinha um amor, sabe? Eu não tinha aquela sensação de quem fosse abandonada. Apesar de essa questão da rejeição, ela ter se manifestado na minha personalidade. E eu não entendia que era isso, sabe? Então... quando eu peguei e soube, eu falei assim, não faz sentido, não vou procurar pai nenhum, tá tudo certo. E meu pai, tipo assim, eu ficava, cara, eu vou magoar meu pai, ele vai, né, é uma coisa que eu não concebia. Aí, infelizmente, né, o meu pai veio a falecer e eu já tinha 21 anos, já era casada, enfim. Aí eu sei que eu peguei e depois, nessa questão toda, eu vinha conhecer o meu pai biológico. Foi logo depois, né, do meu pai que me criou ter falecido. A gente, né, foi uma situação, meu pai faleceu de acidente, muito novo, então a gente ficou aqui realmente sem chão. Aí o meu marido mesmo buscou, né, a família, né, pediu ajuda, porque não sabia o que fazer, né, nesse momento. E aí a gente acabou conhecendo e foi algo assim muito legal, por conta da família, sabe? Olha que coisa, né? Quando eu conheci, eu até falei, né, pro meu pai, né? Pro meu pai aí, o meu pai biológico, né? Que é o que eu tenho hoje, né? Que na verdade aí eu tenho 2 pais, né? No final da história. Mas o que acontece? Eu falei pra ele, foi muito legal conhecer os meus irmãos naquele momento de dor, eu passei a ganhar uma família e as minhas irmãs também, né, porque juntou tudo, foi aquela coisa assim, né, aquela coisa que a gente não entende, não sabe explicar, mas eu vou fazer, gente, tá dando aqui 14 minutos e 24, eu vou encerrar aqui esse vídeo e vou dar continuidade numa parte 2 aí, contando aí essa história.
da treta aí que aconteceu aí, pra vocês entenderem aí como que eu identifiquei aí que eu tinha, né, a rejeição, né, que na verdade era uma rejeição de ventre. Aí eu vou dar continuidade a esse vídeo contando aí essa história pra poder fazer uma parte 2, né, treta com Deus, essa é a parte 1, depois a parte 2, tá bom? Deixa o like aí, compartilha e eu vou parar aqui essa gravação, vou começar a outra pra dar continuidade aí à história, porque acho que tem 15 minutos, né? Se liga aí, achou que eu não ia vir por aqui hoje, hein? Eu ministro treinamento para grandes vendedores, para grandes equipes, para pessoas que trabalham com representação há vários anos. E quando falamos em fechamento, todos eles pensam que o fechamento é a efetivação da venda. Se você pensa dessa forma também, você está totalmente enganado. Como assim, Alisson? Eu estou enganado? Então o fechamento não é efetivação da venda? A efetivação da venda acontece quando você supera as objeções do seu cliente. Quando o seu cliente não tem nenhuma dúvida que o seu produto ou o seu serviço vai resolver 100% dos problemas que ele acreditava que tinha. A superação de objeção vai mostrar todas as soluções do seu